Boa tarde, 15 de maio de 2024. Esta é a nona live do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2024, de um conjunto de 10 lives. Os temas foram escolhidos em votação pela própria sociedade. A live de hoje tem como tema a malha do Imposto de Renda. E quem abrirá os trabalhos é o coordenador-geral da fiscalização da Receita, Ricardo Moreira. Ricardo, boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, José Carlos, e boa tarde a todos que nos veem ao vivo pelo YouTube e aos colegas da Receita Federal que participam aí dessa iniciativa de comunicação com a sociedade. Eu não poderia começar esse encontro sem antes pedir licença para fazer uma homenagem, a prestar minha solidariedade ao meu povo lá do Rio Grande do Sul, meus conterrâneos, que estão passando por essa crise hídrica, com perdas de vidas, perdas materiais significativas. E eu compreendo bem, eu tenho família lá em Porto Alegre, em várias cidades que foram afetadas, amigos e pessoas próximas. Tenho acompanhado muito de perto esse drama que vivencia o meu grande estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que nós conseguiremos superar mais esse desafio com a resiliência e a força do povo gaúcho. Também gostaria de prestar minha homenagem às pessoas que estão atuando como voluntárias nas linhas de frente. Algumas dessas pessoas voluntárias, inclusive, também perderam seus bens materiais e ainda assim estão na linha de frente ajudando o próximo. Também gostaria de cumprimentar os profissionais do Estado brasileiro que atuam na mitigação dos danos causados pelas suas fortes enchentes e alagamentos em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Receita Federal também está presente entre essas instituições, apoiando com logística, seus helicópteros e com a força dos seus trabalhadores, seus servidores, para mitigar e para que a gente possa reconstruir todas as atividades o mais breve possível. Além disso, também a Receita Federal está atuando rapidamente em mitigação de riscos legislativos, de conformidade, prorrogando obrigações acessórias e estudando outras medidas que possam auxiliar na recuperação econômica do Estado. Dito isso, vamos passar para o nosso tema de hoje, que é a malha fiscal. A malha fiscal, nós consideramos o maior programa de autorregularização da Receita Federal do Brasil. A ideia da malha fiscal é uma ideia de assistência à autorregularização. O que é isso? O contribuinte, ele, ao prestar suas informações da pessoa física, ele pode esquecer alguma informação, não ter disponível a informação no momento ele prepara a declaração, pode cometer algum equívoco, qualquer que seja, e o trabalho da malha é de apontar para esse contribuinte a possível divergência. Eu digo que ele é o maior programa de autorregularização porque, durante o período da malha, o primeiro ano da malha, 80% dos indícios que são das inconformidades, ou melhor dizendo, que são apontados pelo fisco aos contribuintes por meio da malha, são autorregularizados, ou seja, os apontamentos estão corretos, os contribuintes têm a oportunidade de fazer a autorregularização, retificando suas declarações e seguindo aí, buscando sempre a conformidade de forma cooperativa. Então, o programa de malha não é exatamente um programa de fiscalização, ele é um programa de autorregularização. 80% dos apontamentos da malha, das indicações dos sistemas, são autorregularizados pelo próprio contribuinte, fazendo suas retificações de declaração. Quando o contribuinte, por algum motivo, não concorda com o apontamento da divergência, ele ainda tem oportunidade, sem recorrer a advogados, a fazer um recurso que a gente chama de uma solicitação de retificação de lançamento, onde, de novo, ainda sem o lançamento da multa, sem nenhum tipo de penalidade punitiva, além dos acréscimos moratórios, o contribuinte ainda pode se regularizar. E aí mais 2%, além daqueles 8% que já se autorregularizaram no primeiro momento, também vêm e conseguem fazer essa autorregularização, nesse trabalho de cooperação, de autorregularização cooperativa entre contribuinte, fisco-contribuinte. Então, o programa da malha tem essa característica e essa pretensão. Evidentemente, que
dever de ofício da Receita para aqueles contribuintes que não se autorregularizarem fazer os lançamentos, e aí todos já conhecem a história. Também, nessa estratégia de buscar assistência e da autorregularização de forma cooperativa, na busca da conformidade tributária sem necessidade de lançamento tributário, sem aplicação de penalidades punitivas e autos de infração, a Malha e as equipes que trabalham na declaração do imposto de renda da pessoa física vem colocando cada vez mais informações nas declarações da pessoa física pré-preenchida. Esse é um grande instrumento também para evitar a inconformidade, a facilitar o preenchimento da declaração. E eu recomendo, para quem ainda não usou, usar a declaração pré-preenchida. Cada vez mais informações estão sendo colocadas lá e diminuindo os riscos de retenção indevida na declaração do imposto de renda. Para que se tenha uma ideia, até 2 anos atrás, o indício que mais fazia com que as declarações caíssem em retenção era de omissão de rendimentos. Algum contribuinte que tinha mais de uma fonte pagadora acabava esquecendo ou não tinha no momento da declaração a informação do informe de rendimentos e acabava caindo malha e tinha que passar por esse caminho de autorregularização, solicitação de retificação do lançamento, eventualmente até de se defender de uma autuação. Essas informações das fontes pagadoras foram incluídas na declaração pré-preenchida e esse item deixou de ser o mais relevante. Passamos, então, para o próximo item mais relevante, que a partir deste ano, de 2 anos atrás até agora, que é a declaração de despesas médicas. É também um outro indício que ocorre muito e que é um motivo muito grande de retenção. Talvez o maior motivo atualmente da retenção em malha. Para aí também, a Receita Federal traz uma novidade. Este ano, no mês de junho, no início do mês de junho, foi lançado o Receita Saúde, que é a possibilidade do profissional de saúde, ao emitir o recibo dentro de uma aplicação do aplicativo da Receita Federal, onde ele emite o recibo e esse recibo já vai entrar na base de dados da Receita Federal. E, portanto, a nossa expectativa é que, com esse recibo emitido dentro dessa aplicação Receita Saúde, já também diminua os critérios de retenção. Assim tem sido, então, essa é a estratégia da Receita Federal, de buscar a conformidade tributária, assistindo o contribuinte no cumprimento das obrigações tributárias acessórias e principais, buscando uma conformidade cooperativa e trazendo cada vez mais instrumentos para que isso aconteça. Eu vou passar em seguida a palavra ao especialista, nosso colega auditor fiscal, Auro Lessa, que fará uma apresentação mais técnica e mais profunda sobre o tema, e vou desejar a todos um bom encontro e uma boa live. Muito obrigado pela atenção, desfrutem da qualidade técnica da apresentação do Auro Lessa. Até mais. Auro, está contigo. Já está comigo? Desculpa. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Auro Lessa. Eu sou auditor fiscal na equipe de malha pessoa física da 6ª Região Fiscal, ou seja, de Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre a malha do IRPF. Então, só um instante. Pronto. Malha do IRPF. O que é a malha do IRPF? É um programa de fiscalização, certo? É um programa que trabalha fazendo a comparação de informações da declaração preenchida pelo contribuinte com as informações fornecidas por outras entidades. Que outras entidades são essas? Há uma diversidade de outras entidades que prestam informação para a Receita. Nós temos as fontes pagadoras que informam para a Receita os rendimentos pagos aos seus funcionários e a pessoas físicas que prestam serviço para elas.
nós temos os bancos que também nos prestam informações, nós temos os planos de saúde que nos informam, os planos de saúde existentes, os beneficiários, os valores pagos. Nós temos clínicas médicas, nós temos clínicas de fisioterapia, nós temos prestadores de serviço, pessoas físicas, né? Então, essa quantidade de entidades que fornecem essas informações para a Receita Federal é muito grande, certo? Agora, uma observação importante a ser feita neste momento é que a malha não funciona apenas por critérios de batimento, tá? Um contribuinte me questionou uma vez, eu declarei uma despesa com o meu dentista de R$30 mil, o dentista me mostrou a declaração dele. Ele declarou lá que prestou serviço para mim no valor de R$30 mil. Por que minha declaração está em malha? Olha, a malha não é simplesmente um batimento de dados. A malha tem toda uma estrutura de inteligência funcionando por detrás dela, certo? Então, este programa de fiscalização, que é alimentado por informações de diversas entidades, que tem toda uma inteligência por detrás do seu funcionamento, decidiu que seria necessário que você comprovasse o efetivo pagamento dessa despesa médica, certo? Então, tenham isso em mente. A malha não funciona apenas por critérios de batimento. Não, definitivamente não. Abrangência. Todas as declarações de imposto física realizadas pela malha. Nós temos aí a estimativa para o exercício 2024 de que 43 milhões de declarações serão transmitidas. Todas essas 43 milhões de declarações serão triadas pela malha. O que não quer dizer de forma alguma, né, gente, que essas declarações serão retidas em malha. Claro que não. Serão analisadas pela malha à procura de irregularidades, de erros de preenchimento. Obviamente, essas 43 milhões não serão retidas, certo? Uma parcela delas. E é importante ressaltar também, com base em uma das perguntas que foi feita na live anterior, que as declarações retificadoras também passam pelo crivo da malha IRPF, certo? Uma declaração retificadora é uma declaração nova, certo? Então, ela precisa também ser triada pela malha. Então, sim, se você entregar uma declaração retificadora do exercício 2020 hoje, sim, ela será triada pela malha. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Os critérios utilizados para esta análise são uniformes para todas as declarações que são analisadas. Todas. Esses critérios são definidos nacionalmente pela Coordenação de Fiscalização. O que isso quer dizer? Quer dizer que as equipes regionais de malha fiscal não têm condições de definir se uma declaração de determinado contribuinte irá ou não para a malha. Quem define a seleção é este programa de fiscalização que funciona com base nesses critérios definidos nacionalmente pela Coordenação de Fiscalização. Critérios uniformes, uma declaração de um contribuinte do Amapá irá passar pelo mesmo crivo que a de um contribuinte do Rio Grande do Sul, certo? E, finalmente, uma característica da malha que eu pessoalmente gosto muito é que ela garante transparência total ao contribuinte. O contribuinte pode saber se a declaração ou se as declarações dele encontram-se retidas em malha e o motivo desta retenção. Como vocês acabaram de ouvir, né, do próprio coordenador da fiscalização, o objetivo principal da malha é estimular a autorregularização, ou seja, ela quer ser transparente. Ela quer que o contribuinte saiba se a declaração incidiu em malha, quer que o contribuinte saiba qual é o motivo e quer que o contribuinte regularize a sua situação, certo? Bom,
quanto ao funcionamento da malha. Vamos ver aqui de uma forma esquemática, porque o esquemazinho, o diagrama, sempre ajuda a entender o funcionamento das coisas. O contribuinte transmite a sua declaração. Essa declaração vem para a Receita e ela incide primeiro, ela é crivada primeiro, né? A primeira malha pelo qual ela passa é a malha preenchimento. Esta malha vai estar procurando na declaração erros de preenchimento. Certo? Quais tipos de erros nós vamos ver daqui a pouco, tá? Por enquanto é suficiente saber que essa primeira malha ela procura erros de preenchimento na declaração. Vamos falar quais são depois, daqui a pouco. Uma vez passada pelo crivo da malha preenchimento, ela segue para a malha fiscal, para o crivo da malha fiscal, certo? A malha fiscal vai analisar essa declaração sob outra ótica. Enquanto a malha preenchimento estava procurando erros de preenchimento, a malha fiscal estará procurando sinais de irregularidade tributária, certo? Então, ela vai analisar todas as declarações conforme aqueles critérios estabelecidos nacionalmente e vai definir algumas que serão selecionadas para comprovação dos dados declarados. Passando pelo crivo da malha fiscal, faz-se, então, a seguinte pergunta em relação à declaração. Ela tem IAR, ou seja, ela tem imposto a restituir? Caso não, acabou. Ela já está finalizada. Caso sim, caso ela tenha imposto a restituir, ela ainda passa por uma terceira malha, que é a chamada malha débito, que irá verificar a existência de débitos, né? Se o contribuinte tem débitos na Receita Federal, né? Nós vamos ver daqui a pouco quais débitos são esses e vamos falar um pouco mais sobre ela também. Por enquanto, basta saber que a malha débito verifica se o contribuinte verifica nos casos em que a declaração tem imposto a restituir, se o contribuinte tem débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria da Fazenda. Caso sim, esses débitos serão compensados. Caso não, a declaração será finalizada. Beleza? A esse conjunto de malhas, a esse conjunto dessas três malhas, funcionando de forma sincronizada, né? Então, primeiro preenchimento, depois fiscal, depois débito. A esse conjunto de malhas funcionando de forma sincronizada, nós chamamos de malha IRPF. Vamos então ver cada um dos integrantes desta malha IRPF. O primeiro, né, que nós vimos lá, é a malha preenchimento. O que é a malha preenchimento? É o conjunto de batimentos e verificações destinados a detectar erros de preenchimento nas declarações. O objetivo é evitar que declarações com possíveis erros de preenchimento cheguem à malha fiscal, né? Evitar que essas declarações com erro de preenchimento contaminem a malha fiscal. A malha preenchimento ela já teve seus momentos de glória na época das declarações em papel. Aos mais jovens, pode parecer estranho saber que na história deste país já houve uma época em que as pessoas entregavam a declaração em um formulário de papel preenchido à mão. Já houve uma época em que isso acontecia. E o que a gente recebia era o pior possível. Tinha declaração que vinha com o CPF de um contribuinte e o nome de outro. Quem fazia os cálculos, todos os cálculos da declaração, não tinha nenhum sistema para fazer os cálculos. Quem fazia os cálculos era o próprio contribuinte na mão. Obviamente, vinha cheio de erros de cálculo. Não por má fé do contribuinte, mas porque alguém fazia cálculos são cometidos erros, né? Então, isso tudo era erro de preenchimento que a malha preenchimento tinha que resolver. A partir de 2011, quando acabaram com a declaração em papel, a malha preenchimento perdeu um pouco do brilho antigo que ela tinha. Ela era antes uma engrenagem essencial e ela agora continua sendo útil, mas não tem mais o brilho de outrora. Mas ela ainda serve para evitar muita coisa. Por exemplo, ela evita que determinado contribuinte figure em uma declaração como titular e em outra como dependente.
né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o José entregou sua declaração, listando como dependente seu filho Pedro. Beleza. Aí, em um dado momento posterior, Pedro entrega uma declaração própria. Ou seja, ele entrega uma declaração em que ele figura como titular. Não pode. Neste momento, as duas declarações vão para a malha preenchimento. E Pedro e José terão que chegar num acordo. Certo? Vamos falar mais detalhes. Mas, resumindo aqui, ou Pedro pede que a sua declaração seja cancelada. Olha, transmitiu a declaração, desculpa, eu quero ficar como dependente da declaração do meu pai. Senão ele corta a minha mesada. Mas o fato é que, ou então o José retira o Pedro da sua declaração como dependente, né? Essa situação de o mesmo contribuinte como titular na declaração e outra não pode existir. A legislação não o permite. Outra coisa que ela ainda serve para fazer é evitar compensações indevidas de imposto de renda exclusivo na fonte. Um bom exemplo disso é um caso de um contribuinte, vamos chamá-lo de Manuel, que ganha um prêmio na loteria. Certo? Manuel ganhou, então, uma bolada aí na loteria e viu que teve uma retenção de imposto grande. Sim, prêmios em loteria, a alíquota de tributação é 30%. Só que é exclusivo na fonte, né? Tanto que o que é divulgado pelas lotéricas é o valor líquido de uma vez para evitar que alguém tente fazer isso, né, gente? A pessoa nem tem que saber quanto foi retido. É irrelevante, você não pode compensar. Imposto de renda que foi retido sobre prêmios lotéricos, a legislação define claramente que é um imposto de renda exclusivo na fonte, né? Então, quem tenta fazer isso fica retido na malha preenchimento. Outra situação que ele evita é que sejam declarados pagamentos a CNPJ em situação irregular, né? Então, se uma determinada empresa foi baixada, né, se ela não tinha sido baixada naquele exercício, é no mínimo estranho que alguém declare despesas com ela, né? Então, o preenchimento retém essas declarações também. E, finalmente, uma situação que muitas pessoas podem perguntar por que a Receita retém isso, né? São saldos de imposto a pagar muito elevados com indícios de erro de preenchimento da declaração. Vou dar um exemplo para deixar claro. Vamos supor que Andréia trabalha em uma determinada empresa e ela recebeu, no ano de 2023, ela recebeu, pelos seus serviços, R$73 mil de rendimentos, né, de salário. A empresa na qual a Andréia trabalha informou à Receita que ela recebeu R$73 mil no ano de 2023. Beleza. Andréia vai preencher a sua declaração, mas, distraída ao digitar seus rendimentos, ela esquece de apertar a vírgula. O resultado disso é que os R$73 mil viraram R$7.300.000. A declaração avisou a Andréia: olha, você tem mais de 2 milhões de imposto a pagar. Mas a Andréia é uma pessoa distraída e transmitiu a declaração a si mesma. A malha preenchimento recebe essa declaração e fala: não, isso aqui está errado, né? Essa mulher recebeu 73 mil, declarou 7.300.000. Então, nós vamos tentar entrar em contato com a Andréia e convencê-la de que ela está errada, que, olha, Andréia, você não deve 2 milhões, querida, retifique essa declaração, certo? A malha preenchimento é uma malha que procura resolver essas situações que foram citadas aqui pelo diálogo, ou seja, a malha preenchimento não vai pedir ao contribuinte que forneça documentos. Vejam aqui o layout de uma intimação de malha preenchimento. Ela pede ao contribuinte, aqui embaixo, nesse último parágrafo, vamos dar um zoom nele, para facilitar para a gente. Olha o que está escrito ali no último parágrafo desse termo de intimação. Um ou mais dependentes listados em sua declaração apresentaram declaração em separado, não podendo ser elencados como dependentes na sua declaração.
Caso deseje mantê-los nessa condição, os dependentes ou o dependente que apresentou a declaração em separado, né, deverão apresentar, no prazo de 30 dias da ciência deste termo, pedido de cancelamento da declaração por eles apresentada. Após este prazo, será efetuada de ofício a alteração em sua declaração, com multas cabíveis. Certo? Ou seja, o contribuinte não foi solicitado apresentar documentação alguma. Ele foi intimado a retificar. Olha, você tem um dos dependentes que você listou, apresentou uma declaração em separado. Isso é um fato inegável. Certo? No exemplo lá do José e do Pedro, o Pedro entregou a declaração. É inegável. Ele entregou, não tem como discutir isso. Certo? Então, está falando para o José aí, olha, ou você convence o Pedro a pedir o cancelamento da declaração, ou você retifica a sua declaração, tirando o Pedro da relação de dependentes. Vocês têm 30 dias para resolver isso. Se vocês não resolverem, nós vamos resolver. Como? Retirando o Pedro da declaração de José, né? Porque ninguém pode impedir o Pedro de entregar a declaração em separado, é um direito dele, né? Mas a legislação não permite que a pessoa deduza alguém, como dependente, alguém que entregou a declaração em separado. Então, é oferecido a ele 30 dias, mas, na verdade, ele vai ter mais tempo que isso. Por quê? Porque é uma área que procura diálogo com o contribuinte. E, na verdade, vai ter 2 longos anos para fazer isso. No 3º ano, não resolveu. Aí sim, aí nós vamos tirar o Pedro de lá à força. Certo? Mas esse diálogo geralmente tem resultados muito bons. 80% dos casos de erro de preenchimento apontado pela malha preenchimento retificam sua declaração. Então, é um volume expressivo que mostra que ela continua fazendo um bom trabalho. Bom, era tudo que tínhamos falar sobre malha preenchimento. Vamos falar agora sobre a malha fiscal, que é, sem dúvida, a estrela principal desta peça, né? Vamos ver como funciona a malha fiscal. Qual a definição de malha fiscal? O que a malha fiscal faz? Bom, ela é o conjunto de batimentos e verificações, igual a malha preenchimento, só que destinados a encontrar indícios de irregularidade fiscal. Então, enquanto a malha preenchimento estava preocupada em encontrar erros de preenchimento, a malha fiscal está procurada com indícios de irregularidade fiscal, indícios de infração à legislação tributária. O objetivo é verificar a ocorrência de infração à legislação tributária. Então, são 2 malhas com objetivos bem diferentes, certo? Continuando com a malha fiscal. Por um motivo de organização, as possíveis infrações são apontadas por parâmetros, certo? Eu tenho, então, uma quantidade bem variada de infrações, e eu organizo isso aí por parâmetros, certo? O que é o parâmetro? O parâmetro é o motivo da incidência em malha, certo? Então, eu posso ter declarações que incidiram em malha por omissão de rendimentos, isso é um parâmetro. Eu posso ter declarações que incidiram em malha por uma despesa médica que o sistema acha que precisa de comprovação, este é outro parâmetro, certo? Então, assim, os parâmetros são uma forma de organizar essas infrações que foram apontadas pela malha. E eles são correspondentes ao motivo da incidência em malha, certo? Eles podem ser divididos em 5 grandes grupos. O primeiro deles, omissão de rendimentos, certo? O contribuinte, de repente, trabalha para várias empresas, né? Pode ser um professor que dá aula em várias escolas, pode ser um médico que trabalha em vários hospitais e ele se esqueceu de declarar uma das suas fontes pagadoras, né? Um dos rendimentos que ele recebe. Acontece. Ele pode até achar que está justificado para ele, né? A empresa onde ele trabalha, uma das empresas onde ele trabalha, se esqueceu de mandar o comprovante anual de rendimentos para ele. Olha, isso não é motivo que justifique perante a malha, tá?
Você tem que diligenciar junto à empresa para que ela mande para você isso aí. O fato dela ter mandado, para nós, não faz diferença nenhuma. Já estou avisando, não faz diferença. Então, o primeiro grupo de parâmetros, o primeiro grande grupo é omissão de rendimentos. O segundo grande grupo são as deduções da base de cálculo permitidas em lei. Né? Que deduções são essas? Ora, temos várias, né? Temos previdência privada, temos despesas médicas, temos pensão alimentícia, temos livro caixa, certo? Para todas essas deduções, existem parâmetros de malha, certo? Verificando possíveis inconsistências. Um outro grande grupo de parâmetros de malha é de compensação indevida de imposto. O que seria isso? É um contribuinte que está sujeito ao recolhimento de carnê-leão. O que é o carnê-leão? Contribuinte que presta, que recebe rendimentos de outras pessoas físicas ou que recebe rendimentos do exterior, ou ambos, certo? Ele está sujeito a mensalmente calcular os rendimentos que ele recebeu e fazer um recolhimento conforme a tabela do imposto de renda, e fazer o recolhimento desse imposto no chamado carnê-leão, certo? É um nome engraçado? Mas, enfim. Então, a pessoa pode informar na declaração um valor de recolhimento desse carnê-leão diferente do que está registrado nas bases da Receita. Por uma série de motivos. Ele errou um código no DARF ao pagar o carnê-leão, ele errou na data de vencimento, pode ser um monte de motivos, certo? O fato é que, se há discrepância, ele vai incidir nesse grupo de parâmetros de compensação indevida de imposto. Um outro grande grupo de parâmetros de malha esse é o grupo das deduções incentivadas. Né? O que é uma dedução incentivada? É uma opção que a legislação concede ao cidadão, né? Concede às pessoas físicas, às jurídicas também, tá? Não vem ao caso aqui agora. Concede às pessoas físicas de destinar parte do imposto que é devido por elas, até 6% do imposto que é devido, para fundos da criança e adolescente ou fundos do idoso de qualquer um dos municípios ou estados do Brasil, certo? Não necessariamente ao município de sua residência, qualquer município que você deseje. Pode ser o município onde você nasceu, pode ser o município onde você está mais necessitado, enfim, o critério é seu, certo? E o próprio Zé Carlos falou na abertura, né, dessa live sobre essas deduções incentivadas. Nós já tivemos uma live exclusiva sobre isso. Se não me engano, foi a segunda live dessa série de lives. Eu recomendo assistir, certo? Então, essas deduções incentivadas são uma prova, um exercício de cidadania. Você está destinando parte do imposto que você deve, ou seja, você não está tirando dinheiro do seu bolso. Bem, você que vai pagar o DARF, mas aquilo ali seria imposto que você pagaria na sua declaração e que você está destinando para essa instituição, para esse fundo da criança e adolescente que você confia, certo? Bom, enfim, mas podem haver erros, né? Por exemplo, você pode, na sua declaração, dizer que comprometer-se a doar, digamos, R$2.000 para o fundo da criança e adolescente do seu município natal, e você esqueceu de pagar o DARF. Né? O próprio sistema emite o DARF, te entrega o DARF preenchido, você só tem que pagar, e você se esqueceu de pagar no prazo. Né? Você entregou sua declaração meses antes, o prazo é a data de vencimento, e você deixou para o último dia e esqueceu. A consequência aqui, no caso, há uma infração à legislação tributária e você foi selecionado para a malha por isso, nesse grande grupo de deduções incentivadas. O último grande grupo dos parâmetros de malha é o grupo dos rendimentos recebidos acumuladamente. O que é um rendimento recebido acumuladamente? Bom, vamos citar exemplo para ficar mais fácil. Os rendimentos recebidos acumuladamente, eles são rendimentos que foram recebidos em um determinado exercício ou em mais de um exercício, mas que se referem a
exercícios passados. Parece complicado, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, uma ação trabalhista, tá? Você entrou com uma ação trabalhista contra a empresa onde você trabalhava, certo? Você trabalhou lá por, sei lá, digamos, 5 anos, e você quer cobrar as diferenças que você acha que seriam devidas, né? Isso foi analisado por um juiz do trabalho que julgou que você estava com razão, e em 2023 você recebeu um determinado valor lá referente a essa ação trabalhista. Ora, esse valor foi recebido em 2023, certo? Mas, poxa, ele se refere a 5 anos que você trabalhou naquela empresa. Não seria justo tributar isso aí como se fosse um rendimento normal. Então, esses casos, né, de rendimentos recebidos acumuladamente, rendimentos que são recebidos num determinado exercício, mas se refere a outros exercícios passados, eles têm uma tributação especial, uma tributação diferenciada, né? Além de ações trabalhistas, podemos citar também ações de revisão de benefícios, né? A pessoa entra com uma ação contra o INSS pedindo a revisão do benefício dele, né? Essa ação, obviamente, se refere desde o início da instituição do benefício, né? Sei lá, 7, 8 anos atrás, né? Então, eu diria que a ação de revisão de benefício e ações trabalhistas correspondem a mais de 95% dos casos. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Enfim, o quinto grande grupo é o grupo dos rendimentos recebidos acumuladamente. Bom, nós vimos aqui, então, os grupos, né? Os grupos organizacionais em que esses parâmetros são divididos. Vamos ver agora os tipos de parâmetro. O tipo de parâmetro tem a ver com a ação que o programa da malha irá tomar com base nesses parâmetros, tá? E então, os tipos de parâmetros são definidos em função da ação que o sistema da malha irá tomar em relação a eles. Então, nós temos parâmetros intimáveis e temos parâmetros notificáveis. Beleza? O que quer dizer isso? Os parâmetros intimáveis, o programa apontou uma discrepância, uma possível irregularidade, mas não existe um grau de certeza muito elevado, certo? Existe a possibilidade de haver infração, mas é bom ver a documentação que a pessoa possui, né? Eu não posso afirmar com certeza que existe ali uma infração. Então, neste caso, dos parâmetros intimáveis, que são a maioria dos parâmetros, tá, gente? A maioria dos parâmetros são intimáveis, o contribuinte é intimado a apresentar a documentação comprobatória. Então, o que significa isso? Ele é intimado, ele recebe uma intimação. O procedimento fiscal tem início com uma intimação. Apresente tais documentos para serem analisados pela malha fiscal. Ok? Já os parâmetros notificáveis, eles são um grupo de parâmetros, um tipo de parâmetros, desculpem, em que o programa tem uma certeza muito maior da infração que foi apontada. Por exemplo, o não recolhimento da dedução de incentivo, certo? Você se comprometeu a recolher R$2.000 para o Fundo da Criança e Adolescente do seu município natal, mas perdeu o prazo, certo? A certeza, nesse caso, é absoluta. Seu pagamento não consta na base de dados. O DARF quem preencheu para você foi o sistema. Então, a possibilidade de ter erro de código, erro de data de vencimento, erro de seja lá o que for, é nula, né? É quase 100% de certeza que você cometeu infração. Então, você não recebe intimação, não recebe de cara na sua casa uma notificação. O procedimento fiscal tem início com uma notificação. Claro, lembrando que a maioria dos parâmetros são intimáveis, certo? Poucos parâmetros são notificáveis. Os procedimentos fiscais normalmente se iniciam com uma intimação. Beleza? Continuando, então. Vamos aos documentos emitidos pela malha fiscal. O primeiro tipo de documento é a intimação, certo? A intimação, ela vai intimar o contribuinte a apresentar uma série de documentos.
O segundo tipo de lançamento é a notificação de lançamento automática. O que a palavra automática sugere a vocês? Sugere automação, né? Ou seja, lançado por uma máquina sem participação de um auditor fiscal. E o terceiro tipo de documento que a malha emite é a notificação de lançamento, trabalhada por auditor, ou simplesmente notificação de lançamento. Certo? Então, são esses 3 tipos de documento emitidos pela malha fiscal. Vamos ver agora em detalhes cada um deles. A intimação. Ela é utilizada no caso de parâmetros em que a Receita Federal necessita de elementos complementares para realizar ou não a notificação de lançamento. Ou seja, existe uma dúvida, existe uma suspeita fundada de que aquele valor que foi declarado, de que aquele determinado lançamento efetuado pelo contribuinte, né, tem alguma irregularidade. Mas não existe uma certeza, né? Por exemplo, essa despesa médica, o sistema acha que ela precisa de uma comprovação, né? Mas ele não tem certeza, ele quer que o contribuinte apresente documentos para que o fiscal possa verificar se esses documentos estão atendendo à legislação. Aqui temos o layout de um termo de intimação fiscal. Eles têm uma numeração, aqui no caso a numeração foi apagada em respeito ao sigilo fiscal que o contribuinte tem direito. Ele tem a identificação do contribuinte que está sendo intimado, CPF, nome, endereço. Esses dados foram apagados também pelo mesmo motivo, né? Para não desrespeitar o sigilo desse contribuinte. Tem o local da lavratura, no caso é um contribuinte vinculado à delegacia de Juiz de Fora, certo? Caso ele deseje procurar o atendimento na delegacia, tem que ir o horário de atendimento ao público externo, certo? E tem este contexto aqui, em todas as intimações, em todos os termos de intimações, fica o contribuinte intimado a apresentar no prazo de 20 dias, o prazo é sempre esse, a contar do recebimento desta intimação, os documentos relacionados abaixo. E abaixo vem uma relação extensa de documentos que não vem ao caso agora, certo? E fala aqui referentes a qual declaração, no caso essa aqui é uma intimação referente à declaração 2020, do exercício 2020, certo? Então, este é o layout de um termo de intimação fiscal, certo? O contribuinte é intimado a apresentar os documentos. O segundo tipo de documento que é emitido pela malha é a notificação de lançamento automática ou notificação de lançamento efetuada pela máquina, pelo próprio programa. Ela é utilizada em 2 casos, certo? O primeiro caso foi o que foi dito anteriormente, certo? São parâmetros em que a Receita tem uma certeza muito grande de que tem uma irregularidade ali, no meu caso de não recolhimento da dedução incentivada. Então, por que você vai intimar esse contribuinte? Já lança de uma vez, certo? E ele pode se defender, é claro, né? Mas já lança de uma vez que economiza tempo aí. Então, o primeiro caso em que se utiliza de notificação de lançamento automática é para esses parâmetros em que a Receita tem um grau de certeza da irregularidade muito grande, certo? Então, esse é o primeiro caso. Temos também um outro caso em que ocorre a notificação de lançamento automática. Temos um outro caso em que a máquina lança, que é o não atendimento à intimação. Gente, não queiram ser lançados pela máquina. Não queiram. Vocês não vão gostar. A máquina é má. Posso garantir isso para vocês. Se você recebe uma intimação da Receita Federal, atenda. Muita gente recebe a intimação da Receita e pensa, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto, que eles vão esquecer de mim. Tolinho. A Receita nunca esquece dos seus eleitos. Pode ter certeza disso. Então, não atender a intimação vai resultar num lançamento automático. Você vai ser lançado pela máquina porque não apresentou os documentos que foram solicitados.
A Receita te deu uma chance. Você foi intimado a apresentar. Você não atendeu a intimação. Então, o que acontece? A máquina, que não iria lançá-lo caso você tivesse apresentado a documentação, vai lançar, certo? Então, recebeu uma intimação da Receita Federal, atenda. O layout de uma notificação de lançamento automática é este aqui, certo? Ela também tem uma numeração que nós apagamos, como já falei. Este contribuinte aqui é da jurisdição da Delegacia de Belo Horizonte. Sua declaração de imposto de renda da pessoa física foi revisada, sua declaração 2020, né? Foi revisada e resultou nessa notificação de lançamento. Como que eu sei que é uma notificação automática? Ela fala aqui que o contribuinte pode entrar com uma solicitação de retificação de lançamento. Certo? Ela não fala com você, eu, máquina, fiz essa notificação. Não, certo? Mas ela fala aqui que você pode entrar com uma solicitação de retificação de lançamento. Ou seja, você pode querer que um auditor fiscal, que um ser humano, revise o que foi lançado pela máquina, certo? É um direito seu. Este procedimento de solicitação de revisão de declaração, nós vamos falar em mais detalhes daqui a pouco, certo? Então, fique claro que uma notificação de lançamento automática, ela abre ao contribuinte a possibilidade de entrar com uma solicitação de retificação de lançamento, e ela não tem o nome do fiscal responsável pela análise, pelo motivo óbvio de que não existe fiscal responsável pela análise, este é um lançamento feito por uma máquina. Certo? Então, são esses os dois casos de lançamento, de notificação de lançamento automática, e você pode perguntar, e como é que eu sei se a notificação automática que eu recebi é uma notificação de início do procedimento fiscal ou se ela foi lavrada por não atendimento à intimação? Bom, as notificações lavradas por não atendimento à intimação, todas elas trazem no seu campo descrição dos fatos o seguinte texto. Começa com o seguinte parágrafo. Em decorrência do contribuinte regularmente intimado não ter atendido a intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício conforme a seguir descrito, certo? Ou seja, a notificação de lançamento automática por não atendimento, ela deixa bem claro, no campo descrição dos fatos, que você está sendo notificado por não ter atendido, certo? E está implícito aí que você está sendo lançado por uma máquina. Bom, todas as duas, seja a notificação de lançamento automática, para início do procedimento fiscal, nos casos em que a Receita tem muita certeza da irregularidade cometida, ou nos casos em que o contribuinte não atendeu a intimação, o contribuinte pode solicitar uma retificação de lançamento, uma SRL, certo? O procedimento de SRL, você está, basicamente, no caso de não atendimento à intimação, é quase uma segunda chance, né? A notificação automática já foi feita, mas você ainda pode apresentar aquela documentação que você deixou de apresentar lá atrás. O valor que foi lançado fica suspenso e você vai apresentar a documentação que não apresentou lá atrás, sei lá por quê. E essa documentação vai ser analisada, então, por um fiscal, por um auditor, certo? Então, é um procedimento bem mais rápido do que a impugnação. É um procedimento bem mais simples, certo? Então, embora não seja obrigatório, o contribuinte que recebeu uma notificação automática pode entrar com impugnação? Poder pode, mas não ganha nada com isso, porque a SRL ela não impede que o contribuinte entre com impugnação depois se o resultado da análise da SRL for desfavorável a ele. Então, é um procedimento a mais que você coloca, é uma etapa a mais que você vai ganhar, certo? Você pode pedir que a sua documentação seja analisada por um ser humano, certo? Então, recomenda-se fortemente aos contribuintes que receberam notificações de lançamento automática que entrem com uma SRL e não com uma impugnação.
Vai ser melhor para vocês, acreditem. Bom, finalmente o terceiro tipo de documento emitido pela malha, a notificação de lançamento trabalhada por auditor ou simplesmente notificação de lançamento. Ela é emitida em 2 casos. O primeiro caso é que os documentos apresentados pelo contribuinte, esses não aceitos aqui não é bem o caso, né? Esses foram aceitos, só que foram analisados e o fiscal chegou à conclusão de que havia uma infração à legislação tributária e formalizou esta infração através de uma notificação de lançamento, né? Então, os documentos foram aceitos, mas não foram considerados suficientes para provar que o contribuinte tinha razão. Pelo contrário, o fiscal percebeu que havia uma infração à legislação tributária e consolidou essa infração através de uma notificação de lançamento. Ou, né, o outro caso em que também se emite notificação de lançamento, trabalhada por auditor, é quando o auditor analisa uma SRL e chega à conclusão de que o contribuinte não tinha razão, ou seja, a SRL não foi provida, não foi dada razão àquela solicitação de retificação. Ou quando ela é provida parcialmente, ou seja, o fiscal analisou, o auditor analisou a documentação apresentada e chegou à conclusão, bom, parcialmente o cara está certo, isso aqui está certo, mas essa outra parte aqui está errada, certo? Nesses 2 casos, então, é lançada outra notificação de lançamento, uma notificação desta vez trabalhada por um fiscal, por um auditor, e dessa vez o contribuinte irá receber essa notificação de lançamento e poderá, então, querendo apresentar impugnação, certo? Esses 2 tipos de notificação de lançamento, trabalhadas por auditor ou simplesmente notificação de lançamento, estão sujeitas à impugnação, certo? Esta impugnação é apreciada pela delegacia de julgamento, né? Nós, auditores que trabalham nas equipes de malha, não temos competência para revisar nossos próprios lançamentos. Definitivamente não. Uma vez feito um lançamento por um auditor, somente os julgadores das delegacias de julgamento podem analisar esse lançamento, certo? Vamos ver aqui, então, o layout de uma notificação de lançamento trabalhada por um auditor. Aqui, no caso, temos um contribuinte da delegacia de Uberlândia, né? A característica principal da notificação de lançamento trabalhada por um auditor é que ela traz o nome do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela revisão da declaração, né? Está lá o nome do auditor responsável pela revisão. Neste caso aí, é uma notificação que eu lavrei essa semana, né? Segunda-feira, autuando esse contribuinte de Uberlândia por alguma irregularidade que eu nem lembro mais qual era, certo? E ele vai poder recorrer? Sim, ele pode entrar com uma impugnação, como está escrito aqui, certo? Caso não concorde com o lançamento, o contribuinte pode apresentar impugnação dirigida ao delegado de julgamento, certo? Bom, então, é isso que tínhamos para falar a respeito da malha fiscal. O funcionamento dela, os documentos que são emitidos, os parâmetros, certo? E, relembrando, em relação à malha fiscal, o conselho que eu dou para vocês é, se você recebeu uma intimação da Receita Federal, atenda. Bom, vamos falar agora da malha débito. A malha débito, o objetivo dela é impedir o pagamento de restituição para que contribuintes que possuam débitos em aberto, certo? Ela não é uma malha da fiscalização, ok? Mas como ela tem um papel muito importante no conjunto, né, ela é considerada uma das malhas da malha IRPF. Que débitos são esses que a malha débito leva em consideração? Débitos na Receita Federal, sejam débitos de IRPF ou sejam débitos de outros tributos, certo? Débitos de IRPF são débitos de imposto de renda da pessoa física que você tenha por acaso, certo? Débitos de outros tributos, você pode perguntar, mas que outros tributos? Eu sou pessoa física, eu só pago IRPF. Bom, mais ou menos, né?
Se você tem uma empregada doméstica e assina a carteira de trabalho dela, você tem que fazer recolhimento de dia social, certo? E eu vou te dizer, é fácil esquecer de pagar uma daquelas guias social, viu? Eu mesmo já esqueci de pagar várias vezes, tive que pagar depois com multa e juros. Então, assim, não importa. O fato é que se você tem, pode ser um tributo aduaneiro também, você importou mercadoria, né? Tem imposto de importação lá que você não pagou. Qualquer tributo que você tenha, não importa qual seja ele, com a Receita Federal, a malha débito não vai deixar você receber sua restituição se aquele débito está em aberto. Como eu disse, ela não é uma malha da fiscalização. Este slide aqui está com um probleminha, que parcelamento não, tá? Já recebi a notícia de colegas da parte que trabalha com essa malha, que parcelamentos não são mais débitos que impedem o pagamento da restituição, somente débitos, né? Débitos mesmo. Se está parcelado, se o parcelamento está regular, não impede o pagamento da restituição mais. É interessante esse negócio, esse aspecto da legislação tributária, gente, é que isso está sempre evoluindo, né? Porque existe uma interação entre a Receita Federal e o Judiciário, né, que vai julgar nossos atos, né? Então, no passado, o parcelamento era motivo, mesmo que tivesse regular. Hoje em dia não é mais, tá? Se você tem um parcelamento e ele está regular, não é mais motivo para impedir que a sua restituição seja paga. Beleza? Esses conceitos são modificados, eles mudam muito no tempo, certo? A pessoa tem que procurar se manter atualizada em relação a eles. Outro tipo de débito são as multas por atraso na entrega de declaração. Né? As declarações têm um prazo para entrega, né? No caso da declaração do exercício 2024, essa declaração que nós temos agora para ser entregue, cujo prazo vai até 31 de maio, exceto para aqueles municípios que foram atingidos pelas chuvas do Rio Grande do Sul, essa catástrofe terrível que estamos vivenciando. Caso a declaração seja entregue depois desse prazo e você esteja obrigado à entrega, você vai ter uma multa por atraso na entrega, certo? E essa multa, caso o débito esteja em aberto, ou seja, caso não tenha sido pago ainda, vai impedir que você receba a sua restituição. Vai primeiro ocorrer a compensação para quitar esse débito e o restante você poderá receber. Um outro tipo de débito que também é retido pela malha débito, que provoca a retenção pela malha débito, são os débitos inscritos em dívida ativa da União. Ou seja, débitos que nem estão na Receita mais, já estão na Procuradoria da Fazenda Nacional para execução judicial. Certo? Esses débitos na Procuradoria, caso alguém tenha uma restituição a ser recebida, também será impedimento. Primeiro, sua restituição vai ser usada para quitar esses débitos e depois, o que sobrar, se sobrar, você recebe. Bom, isso era tudo que vamos falar sobre a malha do IRPF, sobre o funcionamento da malha do IRPF. Vamos fazer aqui, então, um rápido resumo. A malha IRPF é formada por um conjunto de malhas, trabalhando de forma integrada, trabalhando de forma sincronizada, quase um balé tributário. A malha preenchimento, ela garante a integridade dos dados. Ela garante que não haverá erros de preenchimento. A malha fiscal verifica possíveis inconsistências e infrações à legislação tributária. E, finalmente, a malha débito evita o pagamento de restituição a contribuintes que tenham débitos com a Fazenda Nacional. Fazenda Nacional, entenda-se a Receita e a PFA, e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Certo? E seria isso. Vamos agora falar sobre o acesso ao extrato da declaração. Bom, relembrando, por que nós estamos falando agora de acesso ao extrato da declaração? Lembre-se que lá atrás eu falei com vocês que uma característica que eu gosto muito da malha é a transparência total. Certo? O contribuinte pode saber se as declarações dele encontram-se retidas em malha e o motivo desta retenção. Certo? E essa transparência total, gente, não sou eu, Auro Lessa, que estou falando com vocês, não. Na abertura, vocês ouviram o Ricardo, aquele homem é o coordenador da fiscalização. Ele que manda em toda a fiscalização da Receita Federal. E ele disse claramente para vocês
que a malha tem o objetivo de incentivar a regularização, ou seja, a malha quer ter essa transparência para que o contribuinte saiba por que a sua declaração se encontra retida, o motivo dessa retenção e procure regularizar, certo? Vamos então ver isso. Como fazemos isso? Bom, o primeiro passo é acesse o site da Receita Federal na internet. O site tem o layout que está aqui, certo? Nós temos, então, duas formas de acessarmos a esse extrato da declaração. A primeira delas é através do ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita. Este ECAC ele resolve não apenas questões de IRPF, mas ele abrange todos os tributos administrados pela Receita, uma gama gigantesca de situações, parcelamentos, enfim, uma coisa gigantesca. E uma das subseções desse ECAC é o meu imposto de renda, né? Que está também nesse outro atalho aqui, tá? Então, você pode acessar direto o meu imposto de renda clicando nesse atalho, ou você pode acessar o ECAC e depois acessar a subseção dele, que é o meu imposto de renda. Vamos clicar primeiro por aqui para vermos o que é que nos espera. Clicando lá, a gente vai à tela de acesso ao ECAC. Nós precisamos entrar com a nossa senha do GovBR. Todos os serviços públicos federais estão centralizados no GovBR. Então, a gente clica aqui para entrar no GovBR, abre a tela do GovBR e você entra ou com o seu certificado digital ou com o login do seu banco, né? Você chama o seu banco para autenticar você na Receita Federal, você vai informar ao seu banco a sua senha e a sua agência, e ele vai dizer para a Receita Federal, sim, esse aí é aquele correntista mesmo. Ou você entra com seu CPF e senha, o que você preferir. Aí você cai dentro do ECAC. Então, aqui existe uma infinidade gigantesca de situações administradas pela Receita Federal que você pode resolver. A que nos interessa, né, aqui nos concede o que nós estamos querendo fazer, que é acessar o extrato da sua declaração de imposto de renda, é esta seção aqui do meu imposto de renda, certo? Então, você clica neste link e você tem o meu imposto de renda, que apresenta este layout aqui. Caso lá atrás você tivesse clicado naquele link direto lá da efígie da República, né? Você teria passado primeiro pelo GovBR e depois vindo com essa tela direto, sem ter que passar detalhadamente pelo ECAC. Você está dentro do ECAC, mas não teve que passar por toda aquela parte inicial. Enfim, nós temos aqui uma declaração de um contribuinte hipotético que está com duas declarações com pendências. A declaração de 2024 dele ainda não foi entregue. A declaração 2023 tem pendências e a declaração de 2022 também tem pendências. Essas pendências podem ser de malha preenchimento ou de malha fiscal, tá? Então, clicando aqui o IRPF 2023, o que é que nós temos? Aí, a pendência se abre para nós. Este contribuinte aqui, na sua declaração 2023, tem 3 pendências, 3 parâmetros de malha, certo? Primeira pendência, o primeiro parâmetro, é uma possível inconsistência no carnê-leão ou imposto complementar. A segunda pendência é uma possível inconsistência nas despesas médicas do titular e a terceira é uma possível inconsistência nas despesas médicas dos dependentes, certo? Ah, mas tem como saber detalhe disso aí? Claro que sim. Você pode clicar aqui no parâmetro apresentado e a tela se abre para você, dizendo exatamente o que aconteceu. No caso aqui, o contribuinte declarou um pagamento de carnê-leão de R$ 3.155,27 e na base da receita existe zero, não tem nada, certo? O que pode ser isso? Bom, descendo a página aqui, o site, inclusive, te dá algumas sugestões. O que pode ter acontecido, certo? Olha, uma coisa que acontece muito é pessoas que pagaram cotas da sua declaração
de exercícios passados, né, cujo código de DARF é 0211, e declarou isso como se fosse imposto complementar. Não é, certo? Imposto complementar é outra coisa, é uma faculdade que a legislação permite ao contribuinte para antecipar o imposto da próxima declaração para a declaração do próximo exercício, certo? Imposto complementar não são cotas de declaração. Então, pode ter sido esse o erro que você fez, né? E aí fala que o seu DARF de recolhimento de carnê-leão pode ter erro, pode ter um erro de código, pode ter um erro de data de vencimento, enfim, uma infinidade de coisas, certo? Clicando então no outro parâmetro, a possível inconsistência de despesas médicas, o que nós vemos? Que existe um problema com o plano de saúde, certo? Aqui nós temos os dados do plano de saúde foram parcialmente apagados com a questão de sigilo fiscal, né? Mas vemos aqui que esse plano de saúde, este contribuinte declarou despesas com ele e o plano não informou para a Receita que esse contribuinte seja cliente dele, não. Certo? Descendo a página, a gente vê aqui sugestões que a página apresenta, né? O que pode ter acontecido? O importante é isso aqui. Você declarou somente as despesas não reembolsáveis com esse plano de saúde, né? Tem situações em que a empresa onde a pessoa trabalha reembolsa para o contribuinte até 90% do plano de saúde, certo? São várias empresas que fazem isso, normalmente grandes empresas. Então, você não pode querer deduzir a parte do plano de saúde que foi paga pela empresa. Assim não vale, né? É muito fácil. Você só pode deduzir, a legislação só permite que você deduza aquilo que você suportou o ônus. Né? Se você teve 90% do valor do seu plano de saúde reembolsado, você só pode compensar 10%, querido. É óbvio. Certo? Bom, então, é isso aí. Como acessar o extrato, como entender as informações que estão lá, certo? Você deve verificar a documentação que você tem e confrontar com essa informação que está aqui, certo? O programa ainda te ajuda, sugere algumas coisas que podem explicar o seu erro. Você tem que analisar a sua documentação e ver se você cometeu algum erro ou se, no seu entendimento, não existe erro algum, certo? Tudo isso que nós vimos de acesso ao extrato, nós vimos pelo acesso ao seu computador, né? Utilizando o seu navegador da internet. Existe a possibilidade de acessar esses mesmos dados usando o aplicativo Receita Federal. E como é essa visão no aplicativo? É a mesma coisa, gente. A diferença de layout, as informações são as mesmas, certo? Então, você tem aqui o aplicativo, você tem lá pendências de malha, você tem lá o extrato do processamento. Entrando aí, as informações são as mesmas. É uma questão só de layout. Nós não vamos entrar em detalhes porque não há necessidade e nós nem temos tempo para isso. Bom, visto o que nós já vimos sobre o funcionamento da malha fiscal, sobre como acessar o extrato da sua declaração e ver se você tem declarações retidas em malha e qual o motivo dessa retenção, algumas dicas para o melhor relacionamento com a Receita Federal. Primeira dica que é importantíssima: mantenha o seu endereço na Receita sempre atualizado. Tira a sua declaração 2024 agora, verifique se você ainda mora no endereço que está lá. Pode ser que você tenha mudado de endereço e a declaração vai estar com a informação errada, certo? Então, por que você deve manter esse endereço sempre atualizado? Porque a Receita vai entrar em contato com você através de intimações ou notificações. Essas intimações ou essas notificações são enviadas por via postal para o seu domicílio, certo? Se os dados do seu domicílio, você não vai ser localizado e vai ser citado por edital, amado, certo? E não queira ser citado por edital. Recomendo que você mantenha seu endereço na Receita sempre atualizado. A segunda recomendação
é que você utilize a declaração pré-preenchida. Gente, a pré-preenchida não é, repito, não é uma garantia de que a sua declaração não vai incidir em malha. Por quê? Porque a malha não é simplesmente um batimento de informações. Existe toda uma inteligência por detrás do funcionamento da malha. Mas a pré-preenchida é um excelente rascunho que você vai receber para iniciar o preenchimento da sua declaração. Ela traz muita informação, né, resultante desse batimento de informações, que vão te ajudar a iniciar a declaração e gastar um tempo muito menor. E a possibilidade da sua declaração incidir em malha é menor, mas não é nula, certo? Você pode usar a declaração preenchida e sua declaração pode sim cair em malha. Isso é algo absolutamente normal, certo? Mas use sempre a pré-preenchida. Outra coisa é, sempre faça o preenchimento da declaração conforme as informações que o contribuinte tem em mãos. Gente, a nós interessa a realidade dos fatos. A nós interessa aquilo que você pode comprovar com documentos. Uma dúvida dos contribuintes é no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, muitas vezes a DIRF é emitida com os dados de outro exercício, é emitida em outro exercício, em respeito ao regime de competência, em coisa de empresa. Tem o caso aqui. Isso não interessa para a gente. Em que ano que a DIRF foi emitida? Isso não interessa para a gente, não interessa em hipótese alguma. O imposto de renda da pessoa física é regime de caixa, interessa quando você recebeu efetivamente esses rendimentos, e não DIRF. Então, preencha a declaração conforme as informações que você tem em mãos. Sempre. A realidade sempre se sobrepõe a DIRFs ao diabo 4, certo? Acesse o extrato, os motivos pelos quais sua declaração se encontra em malha, e caso você veja que há uma inconsistência, retifique a sua declaração. Apresente uma retificação, uma declaração retificadora. Bom, e se a minha declaração cair em malha e eu tenho certeza de que está tudo certo? Bom, a primeira providência é reunir todos os documentos comprobatórios. Na verdade, gente, você já deveria ter esses documentos, né? Uma coisa que a gente sempre recomenda é quando você está fazendo a declaração, você tem que pegar todos os documentos que embasaram a sua declaração, colocar numa pastinha e guardar essa pastinha numa gaveta segura onde você saiba onde está, né? Mas, se você não fez isso, então reúna agora. Vai correndo e reúne tudo, tá? Mas deveria estar tudo separado já, viu? Então, primeiro passo, reunir todos os documentos comprobatórios. No caso da pendência ser resultado de um terceiro declarante, por exemplo, aquele plano de saúde lá, né? Quem sabe se aquele contribuinte ligasse para o plano de saúde e falar, olha, vocês não informaram a Receita que eu sou cliente de vocês, né? E eu sou cliente de vocês desde tal ano e tal. Quem sabe o plano de saúde não retificasse a DEMED, a declaração na qual ele presta essa informação à Receita, né? Pode ser que sim. Então, entrar em contato com o terceiro declarante é sempre uma boa ideia. Caso você constate, né, caso você acesse o extrato e veja que o que você declarou está errado, não seja teimoso, gente. Se você viu o extrato que tem um erro lá, se você não tem documentação para comprovar aquele erro, não seja teimoso. Retifica, certo? Apresenta uma retificadora, saia de malha e seja feliz. Não tente enfrentar a malha sem documentos. Não tente enfrentar a malha sem documentos. Não tente enfrentar a malha sem documentos, certo? Se você não tem documentos para comprovar o que você declarou, apresente uma retificadora, seja um bom menino e seja feliz. Caso você tenha documentos que você acha que comprovam o que você declarou, você pode solicitar uma antecipação de análise. Ou seja, você não precisa esperar ser intimado pela Receita. Você pode solicitar uma antecipação de análise a partir do primeiro dia útil do ano seguinte, certo? Então, no caso específico da declaração 2024, que nós ainda estamos entregando,
você pode solicitar antecipação de análise a partir de 2 de janeiro de 2025. E outra dica, né, uma providência se cair em malha, que eu já falei com vocês, se você recebeu uma intimação da Receita Federal, atenda. Não atender é uma péssima decisão. Não atender significa que você vai ser lançado por uma máquina fria e sem sentimentos. Bom, agora vamos ao atendimento digital. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você já acessou o extrato, você viu quais são suas pendências e você acha que não, olha, eu tenho aqui documentos que comprovam que eu estou certo. Beleza. Vamos ver agora como fazer para solicitar uma antecipação da análise da documentação que você possui, sem ter que sair do conforto da sua residência, certo? Através do seu computador, você pode solicitar essa antecipação. O primeiro passo é acessar o ECAC, né? Você já viu lá atrás como que faz. Só uma observação, gente. Obviamente, essa documentação, nessa estágio que nós estamos de enviar à Receita esses documentos, é óbvio que esses documentos já têm que estar escaneados, certo? Se você tem os documentos numa pastinha e ainda não providenciou a digitalização deles, vá em qualquer papelaria. Hoje em dia, qualquer papelaria, por menor que seja, elas todas fazem serviço de digitalização. Não tem uma papelaria, por menorzinha, por mais inexpressiva que seja, que não faça serviço de digitalização hoje em dia. Ou muita gente tem scanner em casa, né? Quantidade grande de pessoas que têm scanner em casa. Enfim, digitalize essa documentação, deixe no seu HD, e agora vamos à etapa seguinte, que é mandar essa documentação para a Receita. Então, vamos primeiro digitalizar os documentos. Depois a gente vê como fazer para mandar isso para a Receita. Então, a primeira etapa para mandar esses documentos para a Receita, do conforto do seu lar, é acessar o ECAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita. Só que em vez de ir lá no Meu Imposto de Renda, que é onde a gente olhou o extrato, nós vamos querer agora ir em processos digitais. Por quê? Porque eu quero criar um processo para, nesse processo, colocar a minha documentação. Entendeu? Aí esse processo vai ser encaminhado para as equipes de malha que vão analisar os documentos que você apresentou. Certo? Então, a primeira coisa é clicar nesse link aqui de processos digitais dentro do ECAC. Ele abre, então, esta telinha para vocês, onde tem várias funções possíveis de se fazer em relação aos processos. O que a gente quer fazer? A gente quer solicitar um serviço via processo digital. A gente quer cadastrar um processo para enviar a documentação que já está digitalizada no nosso HD. Então, eu clico aqui em solicitar serviço via processo digital e abre-se esta tela, certo? A primeira coisa que ela te pergunta é a área de concentração do serviço que você quer solicitar. Aqui tem uma infinidade de serviços que a Receita oferece, né? Uma infinidade monstruosa de serviços, porque realmente o ECAC é muito amplo. Você vai lá e acha a malha fiscal. Você pode digitar malha que vai aparecer a malha fiscal. Então, selecione a área de concentração como malha fiscal e IRPF, certo? E aí vai para a etapa seguinte, que é a especificação do serviço que você deseja. Porque nessa área de concentração de serviço, malha fiscal, imposto de renda da pessoa física, existem 5 tipos de diferentes de serviços. Né? O que nós estamos interessados neste momento é solicitar uma antecipação de análise da documentação. Né? Isso aí ninguém discute. O que nós queremos fazer neste momento é solicitar antecipação de análise. Mas nós poderíamos estar interessados em atender um termo de intimação, certo? Você recebeu em termo de intimação, atenda, certo? Então, caso você queira atendê-lo, seria aqui também. Você pode atender a um termo de intimação recebido sem ter necessidade de comparecer à Receita. Você pode atender do conforto da sua residência.
Você pode querer solicitar uma retificação de lançamento, você pode pedir uma SRL, né? Se você receber uma notificação automática, você pode solicitar que seja feita uma SRL. Ou você pode, inclusive, impugnar uma notificação de lançamento trabalhada por auditor, parcialmente ou totalmente. Tudo isso do conforto da sua residência. Tá? Bom, o que nós queremos fazer aqui hoje é solicitar uma antecipação da análise de malha. Certo? Então, clicamos aqui nessa primeira opção, apresentar documentos antecipadamente. E aí, a parte de baixo da tela vai nos pedir o exercício da declaração, né? Você quer apresentar documentos referentes a qual declaração, né? E aqui pede o seu telefone com DDD. E se você fornecer seu telefone é importante, porque o auditor fiscal, ao analisar seus documentos, pode necessitar de mais algum esclarecimento e, normalmente, ele vai entrar em contato com você por via postal, por intimação. Mas ele pode resolver telefonar para você para agilizar a coisa, certo? Alguns auditores fiscais telefonam para o contribuinte. Sim, alguns auditores fiscais fazem isso, certo? Então, preencheu aqui seu telefone, clique em solicitar serviço. Ao clicar em solicitar serviço, um processo é automaticamente criado no seu CPF para aquele exercício, certo? Aí você tem 3 dias úteis para juntar a documentação a esse processo, certo? Vamos supor que você não tem esses documentos no seu HD. Não dá para juntar agora, eu tenho que escanear primeiro. Beleza, não tem problema. 3 dias úteis para você juntar, certo? Após isso, o processo vai ser excluído, certo? Da mesma forma como ele foi criado, ele some. Mas aí o que acontece? Vou ter que comparecer no atendimento presencial? Não. Você vai entrar lá atrás, voltar atrás, fazer tudo de novo, criar outro processo, tá? Porque esse processo só tem 3 dias de vida útil. Quando você cria o processo, na verdade, o sistema já te pergunta, olha, foi criado um processo para você. A documentação está aí no HD, você já quer juntar isso agora para resolver sua vida de uma vez? Certo? Se você tiver com a documentação lá, você já clica em sim e já junta a documentação do processo. Caso não tenha, por algum motivo, ainda não escaneou tudo, ainda falta escanear alguma coisa e tal, beleza. Clique em não, tá? Agora, como é feita essa juntada de documentos ao processo, que deve ser feita em 3 dias? Você vai acessar novamente aquela telinha anterior, né, que nós explicamos como acessar, e agora vai vir aqui em minhas juntadas de documentos. Por quê? Você já tem um processo, você já criou um processo para você, certo? Você já é o orgulhoso proprietário de um processo da Receita Federal. Só precisa juntar os documentos a ele, que até agora ele é um processo vazio que só tem 3 dias de vida, caso você não junte nada. Então você vem aqui em minhas juntadas, clica nesse link, e aí se abre esta página que vai pedir para você adicionar os documentos. Então, você vai indicar onde no seu HD que está essa documentação e vai juntar, certo? Ao clicar neste link, ele vai abrir aqui esse tipo de documento. Gente, aqui tem uma relação extensa, extremamente extensa, de trocentos tipos de documento. Vários contribuintes já me reclamaram que é uma declaração, que é uma relação muito extensa, eles têm dificuldade de saber onde que vai encaixar, sei lá se isso aqui... O que é esse documento que eu tenho? Qual a melhor descrição para ele? Gente, isso aqui não é prova de concurso público, não. Taca lá. Documentos comprobatórios. Ou comprovantes outros, olha só. Comprovantes outros, olha que coisa linda. Quer definição melhor que essa? O que é isso que está juntando? É um comprovante. Que tipo? Outros. Certo? Não percam tempo pensando em qual a classificação que eu vou dar a esse, qual a classificação mais correta que a Receita vai considerar. Gente, junta o que você tem de comprovante. Não se preocupe com o que vai estar escrito aqui no seu processo, não, tá? E receba uma dica aí, ó, comprovantes outros é uma categoria excelente, certo? Outra coisa, você vai juntar documentozinho por documentozinho, né? Aqui, nesse documento, eu tenho
o recibo médico de janeiro, aqui tem o recibo médico de fevereiro, aqui é o de março, né? 50 documentos, vai clicar 50 vezes nesse link, ou você vai preferir colocar tudo num documento só e mandar um documento só de 50 páginas, né? Eu acho que você vai ter menos trabalho se você colocar tudo num documento só, né? Mas fica a seu critério. Para nós não faz diferença nenhuma. Terminou de juntar todos os seus comprovantes com o título que você quiser? Sugestão minha, comprovantes outros, tá? Título excelente. Trabalho pouquíssimo para o contribuinte, não tem que ficar preocupado com como que eu vou classificar isso. Isso não é prova de concurso. Clica em enviar situação, enviar solicitação, desculpem, e pronto. Você já recheou o seu processo. A documentação que você enviou vai ser encaminhada para uma equipe de malha da sua região fiscal, do estado que você trabalha, que você reside, desculpe, e será analisada. Caso haja necessidade de um esclarecimento complementar, um auditor fiscal irá entrar em contato com você, normalmente por escrito, certo? Através de um termo de intimação que vai ser encaminhado por via postal, mas já fiquem sabendo que alguns auditores preferem ligar para o contribuinte. Então, se você recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que é um auditor fiscal e quer que você forneça tais documentos complementares, acredite, é realmente um auditor, tá? Clicando, então, em enviar a situação, o processo já está recheado e pronto, a sua solicitação de antecipação de análise já se encontra encaminhada para a Receita Federal. Demais informações, isso era tudo que a gente ia apresentar, gente, tá? Caso você queira mais informações, no site da Receita Federal nós temos informações de uma qualidade excelente sobre esse assunto, naquele link imposto de renda que a gente viu lá atrás, certo? Não é só o extrato que tem aqui, não. Tem uma infinidade de coisas, inclusive uma parte de orientações, né? Vindo aqui, então, nesse link de imposto de renda, clicando aqui, a gente vai acessar, entre outras coisas, tem o extrato, tem aqui tudo lá que a gente já viu, certo? Tem tudo aquilo que já foi visto. E tem também essa parte de orientações, que é excelente, um material de primeira categoria, escrito em uma linguagem fácil, acessível. Eu recomendo a leitura, tá? Até mesmo para fixação do que foi dito aqui nessa palestra, né? Recomendo a leitura desse material. A parte que nos interessa aqui especificamente é essas orientações sobre o processamento da declaração, né? E malha fina, detesto esse nome, mas enfim, é o nome popular dela, certo? Clicando aqui, nós temos essas orientações, né? Cair na malha fina, ou seja, o que é isso aqui? É todo aquele procedimento lá de acesso ao extrato, né? Que nós conversamos sobre ele. É acessar o extrato, verificar os motivos de incidência na malha, tudo aquilo lá. Como sair da malha, né? Ou seja, o que eu devo fazer? Devo contatar o terceiro, devo verificar os documentos que eu tenho, certo? Retificar a declaração se necessário. Recebi uma intimação. O que eu faço? Você sabe, né? Recebeu a intimação da Receita Federal, atenda. Nem que seja para dizer que eu preciso de mais tempo. Beleza, você respondeu. Um documentozinho escrito à mão, escrito no Word de qualquer jeito, dizendo eu preciso de mais tempo, me dá aí mais tempo. Beleza, você atendeu a intimação, isso é que é importante. A partir do momento que você atendeu a intimação, você se livra da possibilidade de ser lançado por uma máquina. Você atendeu a intimação, um ser humano vai atender você. Acredite. O ser humano é sempre melhor que uma máquina. E, finalmente, recebi uma notificação, vejo o que fazer caso receba a notificação de lançamento. Beleza? Tem isso tudo aqui, uma linguagem muito acessível, muito bem escrito, com certeza vocês vão gostar muito. Recomendo a leitura, ainda que seja somente uma forma de fixação do que nós falamos nessa palestra. Então, é isso que nós temos para apresentar. Zé Carlos, a bola está com você. Se você achar que temos tempo para a resposta de perguntas, fica ao seu critério. Bom, primeiro te agradecer imensamente, né? Acho que muitas pessoas aqui estão elogiando. Você pode deixar a sua câmera aberta, né? Muitas pessoas aqui elogiando a sua atitude. A gente
respondeu muita coisa, né? A gente conseguiu atender bastante. O tecnólogo judicial e o Johnny deram um trabalho danado, né? Mas a gente tenta, né? O Eduardo Batista, a gente está tentando melhorar, né? Tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer, mas a gente está tentando realmente essa aproximação com a sociedade, com vocês, mostrar que o leão ele não tem que assustar quem está correto, né? Se você faz a coisa certa, a chance do leão ir em cima de você é mínima. Agora, a gente precisa ajudar vocês a fazerem a coisa certa. É parte desse nosso papel também, tentar ajudar, tentar fazer com que vocês compreendam como é que funciona o lado daqui. Algumas questões muito interessantes que pontuaram hoje é com relação à despesa médica, o Aulo. Aquela história de alguém estar suportando a despesa médica de alguém. Eu tenho a minha declaração e tenho a minha despesa médica, mas quem paga é um parente, quem paga é uma empresa, quem paga é o MEI, né? E eu acho que o Aulo deixou bem claro que o importante é você provar que você arcou com aquilo, né? Então, se o seu plano de saúde é pelo MEI, você vai ter que provar que você, de alguma maneira, pagou o MEI, reembolsou aquela empresa, reembolsou aquele parente, reembolsou aquela pessoa que você suportou aquilo dali. Diga, Aldo, pode complementar. Só uma colocaçãozinha aqui, né? Não que você tenha falado o contrário, de Sim. jeito nenhum, mas é que o contribuinte tem que comprovar, para poder deduzir uma despesa médica, comprovar que ele arcou com o ônus, certo? A exceção, que nem chega a ser uma exceção, é se for da mesma unidade familiar, né? Isso. Ou seja, se a sua esposa pagou seu plano de saúde, tudo bem, você pode deduzir. Se o seu marido pagou seu plano de saúde, você pode deduzir. Se seu pai pagou seu plano de saúde, você pode deduzir, tá? O que não pode é um primo, que já não é da mesma unidade familiar, pagar seu plano de saúde, ou a empresa onde você trabalha pagar, e você querer deduzir. Isso é inadmissível, né? Mas membros da mesma unidade familiar, mamãe, papai, filhinho, podem. Perfeito, ótima colocação. A outra questão que foi levantado bastante, que eu vi, é a divergência. Até o Demóstenes falou que eu apresento a declaração e depois a pessoa retifica a DIRF, né? E aí como é que eu fico? Parece que São Paulo fez isso. Bom, você tem que declarar aquilo comprovante, como o Aulo falou. Você tem o comprovante na mão, segue aquilo dali, porque aquilo dali, se você for chamado pela Receita, você vai ter que mostrar alguma coisa. O que você vai ter na mão? O comprovante. Então, vale o comprovante. Então, procura, mesmo que na pré-preenchida, ela é ótima, ela é um rascunho, é ótimo para fazer declaração, mas segue o teu comprovante. Aqui também, algumas pessoas reclamaram, né, justamente, da entrega antecipada dos documentos só ser analisada no ano seguinte, né? Algumas pessoas fizeram esse comentário: poxa, eu quero entregar os documentos desse ano, de 2024, porque eu estou na malha, eu estou certo. E, poxa, por que só em janeiro? Por que a Receita faz isso? Alguém falou assim: é uma maldade, né? Não, não é uma maldade. A gente viu que 82% das pessoas que caem na malha, até o final do ano, saem da malha, sem precisar fazer nada. Por quê? Porque muitas vezes o motivo que ela estava na malha é em função de informação errada que veio de terceiro ou ausente. Vamos dar um exemplo prático. Você faz a sua declaração, bota lá uma despesa de um dentista e cai na malha porque o dentista não comprovou, ou porque o dentista comprovou disso mesmo valor, mas é um dentista pirata lá, picareta, a gente parou na malha. E aí você vai apresentar os documentos. De repente, até o final do ano, essa informação já foi modificada. A gente já viu que o problema não é o dentista, ou o dentista apresentou a declaração correta, ou essa terceira fonte corrigiu as informações. Então a gente viu que nesse período, 82% das pessoas saem, simplesmente desaparecem da malha. São reanalisadas, né? A declaração é reanalisada e ela sai. Imagina se todos esses 82% que caem apresentassem documentos, né? Outra questão que foi muito levantada é: eu entrego os documentos e demora, qual é o prazo que a Receita tem? Bom, a Receita legalmente tem 5 anos para dar uma analisada nesse documento, ou seja, o prazo decadencial. Felizmente, esse prazo é bem menor. Mas veja, nós não temos aqui na Receita Federal um contingente gigantesco de pessoas que possa trabalhar tudo a todo momento. Nós hoje estamos trabalhando com declarações mais antigas. A prioridade é não deixar de cair o crédito tributário. Então,
de que adiantaria também receber documentos de 24, como alguém falou assim, está atrapalhando a vida dos contadores, porque os contadores estão pressionados pela sociedade. Não ia pegar se ele ia ficar aguardando o trabalho. Porque a gente não tem gente sobrando para toda hora estar atuando em cima das declarações. Então, o que a Receita faz? Ela prioriza o atendimento das declarações mais antigas. Eu também estou em malha. Eu ainda não saí da minha malha de 2023. Estou lá aguardando a análise. Entreguei meus documentos também, como muitos aqui. Não, 2022. Como muitos aqui, estou lá aguardando e vou aguardar, porque é alternativa, não tem jeito. Então, respondendo já algumas questões, qual é o prazo? A Receita tem 5 anos para lançar. Passou disso, ela não pode mais lançar. Então, hoje a gente, até porque a Constituição nos obriga, nós estamos trabalhando em cima daquilo que o Estado pode perder a chance de lançar, pode perder a chance de agir. Então, estamos trabalhando em cima dos exercícios mais antigos. Não adiantaria começar a receber as de 2024. Quem está na malha, vamos aguardar, pode ser que muita coisa ainda modifique até o final do ano. Auro ia falar, se ligou o microfone ou eu continuo? Pode continuar, Zé Carlos. Estou ligado aqui com o microfone, só caso alguém queira que eu fale alguma coisa, já está ligado, para não esquecer de ligar. Perfeito, perfeito. Eu achei ótima aqui a ideia do Eduardo Batista, aliás, a gente tem defendido muito, a destinação na declaração do imposto de renda que seja feita para os municípios, ou para o Estado, né, do Rio Grande do Sul, municípios atingidos por essa calamidade terrível. Acho que é muito bacana aquelas pessoas que puderem fazer a destinação. Alguém perguntou, mas eu já fiz, eu entreguei minha declaração e não destinei. Eu posso retificar a declaração? Pode. Você pode retificar e fazer destinação e tem que entregar essa declaração retificadora e pagar o DARF até o dia 31 de maio. Não tem alternativa. Se você já destinou para algum outro lugar e quer mudar, isso não é possível. A gente não tem um caminho muito fácil para fazer isso. Então, deixa quieto, ano que vem você fazer a sua destinação. Mas estimulem isso. Eu até coloquei no link ali um vídeo que tem no YouTube, no Instagram, falando sobre isso. Aliás, sigam a página da Receita no Instagram. É lá que saem as primeiras novidades, quando a Receita quer colocar alguma coisa de forma mais rápida, principalmente com relação a essas calamidades. Lá é o caminho mais fácil de conseguir as informações. Então, quem estiver assistindo, peço que sigam na página da Receita. Então, voltando lá ao que o Eduardo Batista falou, ele sugeriu para que façam a destinação para esses municípios atingidos. Para isso, basta que a declaração seja no modelo completo. Se ela for um imposto a pagar, se o resultado dessa declaração for imposto a pagar, você não vai pagar nada mais do que você pagaria. Se você tinha um imposto a pagar de 1.000 e destinou R$100, no final das contas, o que vai prevalecer é os R$1.000, porque o DARF do imposto vai ser de 900 e da destinação 100, que somando daria a mesma coisa que você teria que pagar se não fizesse destinação. No caso de declaração com IAR, também pode, só que é ao contrário. Você, por exemplo, teria uma restituição de R$1.000 e, ao entregar a declaração, vai ser gerado o DARF da destinação, sei lá, de R$100, R$200, depende, né? Se você pagar esse DARF, o que vai acontecer? Sua restituição, ao invés de voltar 1.000, vai voltar 1.200, corrigido pela Selic, normalmente. Então, é uma boa opção, é uma opção de cidadão em que você vai estar exercendo o seu direito. Um detalhe importantíssimo: esse dinheiro não vai para a prefeitura da cidade tal, ou não vai para o governo do estado, não. Ele vai para conselhos, para os conselhos da criança e do adolescente e conselhos da pessoa idosa. Não tem o governo aí. Os conselhos são criados em cada um desses municípios, fiscalizados pela sociedade, são eleitos os seus participantes pela sociedade local, então não tem essa vinculação com a administração daquele município ou daquele estado. É um bom exercício de cidadania. No mais, eu queria agradecer ao time que aqui respondendo essas questões de vocês, ao tecnólogo digital, né, e ao Janier, que mandaram muitas, e outros, né, estão aqui com a gente, um time de especialistas. Deixa eu ver se eu consigo aqui falar com todo mundo. A gente tem aqui participando hoje a Ana Cristina, pela assessoria de comunicação, o Auro, claro, a Elaine, que é a chefe da malha, está aqui também, o Felipe, o Rogério e o Ronaldo, que responderam a maioria, as grandes questões que foram feitas aqui. Auro, te agradecer demais pela
valiosa colaboração. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, alguma questão que apareceu aí que a gente não falou, ou podemos encerrar. 5, 4, 2, 1. Bom, gente, agradeço imensamente. Auro, você quer falar alguma coisa, Auro? Não, só agradecer a todos. Espero que as informações que eu prestei tenham sido satisfatórias e desejar a todos bom final de quarta-feira aí. É verdade, o Josimar colocou aqui uma questão interessante. Estava no meu script aqui, mas eu não falei. A destinação só pode ser feita naquelas declarações que optaram pelas deduções legais, né? O modelo completo. O modelo simplificado não pode. E por que não pode? Algumas pessoas que. Porque está na lei. A lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que previu esse tipo de doação, está lá taxativo de que não pode, no caso de utilizar esse tipo de declaração simplificada. Então, por isso que é só no modelo completo. A Receita não faz nenhuma maldade que não esteja na lei, que a lei não esteja mandando a gente fazer. Então, é isso. Gente, semana que vem deve ser a última live desse período de lives. Todas as lives que são feitas ficam aqui no canal do YouTube da Receita Federal. Entra no YouTube, bota Receita Federal, vão ter todas essas lives. A do Auro vai continuar aqui também. Semana que vem a gente tem uma live falando de renda variável, inclusive do programa Revar, que é um novo programa que a Receita vai lançar muito em breve, em colaboração com a B3, onde as informações passarão a vir, facilitando muito o preenchimento da declaração e o cálculo da renda variável, né, do tributo sobre renda variável. Então é imperdível, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Gente, muito obrigado, uma boa noite para todos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Pode encerrar, Ana, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos, Felipe.